Muito bom dia. Retomamos hoje, dia 8 de dezembro de 2020, dia comemorativo da Imaculada Conceição, a nossa sequência da série Claves Notariais e Registrais, que é patrocinada, para muita honra minha, pela ANOREG do Paraná, bem como conta com o apoio da IMAEL do Maranhão, Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, presidido esse instituto pelo meu estimado amigo Tiago Estrela. Cumprimento a presidente da ANOREG, doutora Mônica Macedo Dallavecchia. Cumprimento também todos os presidentes e as juntas diretivas da ANOREG e das várias entidades que integram essa relevante organização paranaense, que deve em breve, eu espero que em breve mesmo, instituir de fato a Academia Notarial e Registral, que por força da política adotada em relação à pandemia, esse controverso isolamento social que se determinou, não se instalou na data inaugural que estava sendo prevista. Bom, hoje nós vamos tratar do tema da anuência. Como sabem, essa nossa matéria relativa tratada nas claves notariais, ela tem um certo caráter mais difusivo, menos sistemático, exatamente para permitir um certo alargamento de vistas. Mas acho que foi na semana passada, na semana anterior, eu chamei a atenção para esse fato, né? As profissões em geral, como são ramos segmentares do saber, tendem a se circunscrever nos seus assuntos. Então, eu tive a ocasião de ver isso, ou seja, reuniões em que estão muitos juízes, por exemplo. Isso é uma coisa terrível para quem não é juiz. O tempo inteiro só se fala de processos, só se fala de vencimentos. Reuniões de médicos também deve ocorrer a mesma coisa, de engenheiros deve ocorrer a mesma coisa. Há pouco tempo, um grande amigo, magistrado, se queixava de que, passando alguns dias de férias no belíssimo estado do Ceará, teve a ocasião de ficar horas sem poder falar nada, de tanto ouvir falar duas cartorárias falando sobre cartório o tempo inteiro. Então, a grande vantagem que há ao tratar aqui das claves notariais é nós tentarmos, sem perder alguma referência com o campo jurídico, começarmos, quando isso for possível, abrir um pouco mais as vistas para outras matérias que não deixam de interessar também ao direito e que interessam para a vida. Afinal de contas, a vida não se resume ao direito. E mais ainda, o direito é um instrumento para que nós vivamos de maneira feliz. Então, isso inverter um pouquinho esse processo de conhecimento para termos uma maior largueza de vista. Bom, vamos ver aqui o termo anuência. Eu queria lembrar que nós combinamos já há 2 semanas, graças à generosidade da presidente Mônica Dallavecchia, que o texto correspondente a essa exposição, a essas exposições das claves notariais, bem como os textos correlatos à série Registros sobre Registros, serão publicados agora um dia após a exposição. Então, explanamos sem o texto e amanhã o texto é publicado. Isso tem uma razão. Primeiro porque eu próprio, durante a exposição, me lembrava de alguma coisa a mais. E aí queria acrescentar, o texto já estava pronto, já estava publicado, isso dava um trabalho demasiado. Segundo, porque eu acho que até pedagogicamente, parece-me, vamos ver, né? É melhor ouvir e depois ler o texto, do que já ter o texto à mão e ficar com uma certa chamemos assim, preguiça de ficar acompanhando a exposição. Então vamos lá. Bom, esse vocábulo anuência compreende uma série de acepções que são muito aproximadas entre si. Então, por exemplo, o ato de anuir, o ato como tal, está compreendido na ideia de anuência, implicando o ato de aprovar, aceitar, assentir,
autorizar, consentir. Daí que a anuência seja aprovação, aceitação, assentimento, autorização, consentimento, aquiescência, vai por aí afora. Ou seja, é um conceito bastante amplo. E é interessante porque, embora seja um vocábulo de muito uso no campo do direito, fala-se com muita frequência no direito em que alguém anuiu a uma proposta, houve anuência, etc. Não é uma palavra de todo estranha no vocabulário comum. Algumas palavras do campo do direito praticamente não se usam fora do direito. Por exemplo, nunca se ouve falar em preclusão fora do direito. Não se fala isso. Falar preclusão é típico do direito, típico da linguagem, da terminologia dos juristas. Agora, a palavra anuência não, ela não é uma coisa extremamente trivial, etc., mas ela tem uma certa cidadania na linguagem, chamemos-la assim, linguagem profana, linguagem vulgar, ou seja, linguagem que não é do direito, para a nossa consideração aqui. Chamemos de profano, de linguagem vulgar, aquela linguagem que não é técnica para o direito. Linguagem comum, por assim dizer. Bom, a palavra deriva do latim, do particípio presente, do verbo annuo. Significa consentir, confirmar, achar bem uma coisa, favorecer, etc. E mais especificamente, o substantivo anuência deriva do plural nominativo neutro, também latino, anuência, que é uma palavra plural do latim. Bom, vamos ver. O Código Civil de 16, nosso Código Civil de Bevilacqua, usou o vocábulo anuência em 3 artigos. Depois o número dos artigos estará referido no texto escrito para quem queira eventualmente consultar isso ou utilizar para algum texto. 7 vezes usou o verbo anuir, no infinitivo. O Código Brasileiro de 2002 usou anuência, no 16.3. O Código de 2002 usou 15 vezes. E o verbo anuir, 3 vezes. Então, reduziu o uso do infinitivo anuir, mas aumentou muito mais o uso do substantivo anuência. E o Código de Processo Civil mencionou também em 4 oportunidades, o Código de Processo Civil de 2015. Bom, como se divide a anuência? De comum ela é expressa, ou seja, explícita, mas pode ser tácita. Isso vem permitido expressamente no artigo 111 do Código Civil Brasileiro, que eu vou ler agora. O silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Aqui é o problema do silêncio como anuência. Bom, agora, essa norma é terrível, porque, aliás, é da linguagem popular, não é? Quem cala, consente. Então, isso é de uso doméstico. Imagine que no meu tempo de menino, lá com as minhas irmãs, se houvesse alguém acusando um outro de alguma coisa e aquele que é acusado não se defendesse. Já ia logo tomar uma referência dessa. Olha, quem cala, consente, é porque foi. Isso nós vamos ver se é assim, né? A própria norma fala que nós temos que verificar as circunstâncias. Às vezes, é melhor nada falar, dependendo do tipo de pergunta. Célebre, a propósito, é o aforismo canônico. Isso vem do direito canônico, isso. Quitatet consentire videtur, ou seja, aquele que cala, quitatet, consentire videtur, ou seja, parece, videtur significa parece, consentido. Quem cala, parece consentir. Uma expressão mais ampla e apropriada, que vem desse aforismo canônico, é esta aqui, olha. Quitatet, quem cala, ubiloque debit ac potuit, ou seja, ubiloque, onde deve, debit, loque, né? Loque e debit, deve falar e pode falar, potuit, consentir e videtur. Nota, então, agora se coloca uma intercalada aqui. Essa intercalada é ubiloque debit ac potuit, ou seja, o que cala quando deve
e pode falar, parece que consente. Por quê? Porque aí falta o dever de falar. Bom, então nós vamos entrar aqui numa discussão muito interessante, que não vem ao caso, em que se vai disputar sobre se moralmente, quando moralmente nós somos obrigados a falar ou não. Quando é que realmente nós nos obrigamos a falar. Bom, trata-se agora do ponto de vista jurídico, de algo relevante. Considerar a circunstância de que em determinadas situações tendo alguém a capacidade e a obrigação, o ônus de falar, não fala. Então, é chamado numa determinada ação e prefere não se defender. Há umas histórias muito interessantes. A literatura traz mesmo fatos, alguns parecem que verdadeiros. Agora não me recordo bem onde foi que eu li isso, uma história interessante de uma pessoa que preferiu a morte a indicar a pessoa com quem estava conluiada. Era um caso de uma aventura romântica. A pessoa foi presa, encapuzada, foi levada à prisão, acusada de prática de um roubo, de alguma coisa, porque estava encapuzada, e preferiu silenciar a ter de contar o que estava fazendo encapuzado. Envolveria uma outra pessoa, etc. Então, nós precisamos pesar bem as circunstâncias para verificar quando, de fato, a omissão implica anuência. Quase nunca é tranquila a conclusão sobre a pertinência da aplicação em concreto da anuência tácita. Nós estamos vivendo alguns aspectos de anuência tácita, embora com outros nomes. Não vai ser ocasião de nós disputarmos muito a fundo aqui, mas pensemos. Há uma anuência tácita na revelia processual, sem efeito na parte criminal, sem efeito direto na parte criminal, mas tendo um certo valor indiciário. Na prática tem um valor indiciário. Um efeito mais comum na prática do processo civil, e até com uma presunção muito forte com o processo extrajudicial do jucapião, em que o silêncio implica consentimento. Essa é uma matéria que eu tenho dirigido uma série de reservas quanto à aplicação dessa norma. Mas, enfim, está previsto no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Torquato Tasso, num livro específico chamado Il Silenzio della Pubblica Amministrazione, na matéria de direito administrativo, diz o seguinte: o silêncio, qualificado ou não, interpretado por meio de numerosas chaves de leitura, oferece ao intérprete sempre como uma realidade enigmática. Realmente, o silêncio sempre deixa algo de enigma. Por mais que nós queiramos extrair do silêncio a tal anuência, um certo consentimento ou assentimento, ou seja, uma conciliação de vontades contratantes no consentimento, ou um assentimento de maneira unilateral, uma anuência unilateral, o fato é que sempre há algo no silêncio que torna enigmática, misteriosa um tanto a resposta que se quer obter. Tanto é, na nossa vida comum, trivial da nossa vida, nós encontramos com isso, né? A gente conta uma história, então, eu disse a fulano, e o que fulano respondeu? Bom, ficou quieto. Então concordou. Bom, parece que sim, mas não disse que concordou, ficou quieto. De fato, não é muito simples nós extrairmos do silêncio uma solução clara de anuência. Então tem razão aqui esse autor Torquato Tasso que eu acabo de mencionar. Menos incômoda é a anuência. Agora vamos tratar aqui de um exemplo pontual.
é a anuência tácita no negócio jurídico da doação pura. Ou seja, nós aceitamos a anuência tácita na doação pura, não na aceitação implícita, não aceitamos a aceitação implícita nas doações modais. Nas que são modais, nós não aceitamos a anuência tácita ou implícita. Aqui diz Carvalho Santos: se o donatário não se manifestou, a doação sujeita a encargo deve ser havida como recusada. Note que o silêncio opera, nesse caso, não como anuência, mas como recusa, segundo Carvalho Santos. E o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 539, diz isso: o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Note bem. Portanto, o donatário notifica, o doador notifica, o donatário tem um prazo para dizer se aceita ou não a liberalidade. Se não declarar, e fizer prova do caráter receptício da notificação, provou-se que ele recebeu a notificação, entende-se que ele aceitou. Desde que a doação seja pura, ou seja, não seja modal, não esteja gravada com encargo. Essa aceitação tácita já se previra no Código de 16. E o Código de 16 vinha precedido de uma norma do BGB alemão, que é a segunda parte do artigo 516 do BGB alemão, que dizia o seguinte: se a atribuição da coisa doada se realizou sem a vontade do outro, donatário, o doador pode requerer-lhe, com a indicação de prazo prudencial, atenção isso do direito alemão, hein? Prazo prudencial, corretíssimo. Que prazo é esse? Prazo que as coisas exigem. Uma declaração sobre a aceitação. Depois do transcurso do prazo, vale como aceita a doação, se o outro, o donatário, não a recusou antes. Bom, está tudo muito bem aqui, mas nós temos que avançar numa coisa que é controversa, que diz respeito ao registro de imóvel. Confirmada que seja a concessão de prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, deve presumir-se a anuência ou aceitação. Olha, Tório Turquécio está no artigo 539 do nosso Código Civil. Há, entretanto, um problema. E, eu volto a dizer, está sujeito à disputa, penso eu que ainda depois da vigência do Código. A regra do artigo 218 da Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015, de 1973, diz que, abro aspas, nos atos a título gratuito, doação, portanto, o registro pode também ser promovido pelo transferente, o doador, acompanhado da prova de aceitação do beneficiado. Bom, agora, o que é essa prova da aceitação? A anuência expressa ou basta a anuência tácita, ou seja, caso em que ele vai provar que notificou e não houve resposta no prazo? Como é que se prova também a ausência de resposta no prazo? Esse é um outro elemento importante. Essa prova do decurso do prazo, não tanto pelo tempo, evidentemente, mas como é que se sabe que não houve uma oposição, uma recusa? Marcelo Berti, que é desembargador aqui em São Paulo, observou que a prova da falta de recusa do donatário é difícil, ele tem razão, concluindo em que, apesar disso, não pode impedir-se o registro. A opinião do Marcelo Berti é nesse sentido, que é difícil fazer prova da recusa. Porque ela pode ser feita de maneira ampla, né? Pode recusar por meio de um telegrama, de uma notificação, essa notificação, se o doador esconde isso, não saberá. Na mesma linha, Walter Seneviva endossa o entendimento de José Mário Junqueira de Azevedo, no sentido de que o donatário possa promover o cancelamento do registro, se preferir recusar a doação. Ou seja, faz a doação, o donatário sempre poderá promover a recusa do registro. Bom, qual é o problema que eu vejo nisso, antes de avançar aqui, o entendimento contrário de Valmir Pontes? O problema que eu vejo
sobretudo no campo político, né? Social também, mas no campo político, é a possibilidade de uma doação para comprometer alguém. Então, por exemplo, imaginemos aí 2 candidatos a um cargo eletivo e um deles resolve fazer com que o seu oponente receba uma doação, registra no cartório de imóveis a doação de um grande imóvel. Não importa se depois o donatário vai ou não promover o cancelamento do registro e recusar a doação, o mal já está feito. Imaginemos, por exemplo, em algum julgamento, um magistrado que tem que julgar uma grande causa e que já se vem inclinando por despachos anteriores no processo, vai dando algum indício de que votará contra o interesse de uma determinada parte, essa parte, então, maliciosamente faz a doação de um imóvel, ou em nome de outro, em nome de terceiro, para o magistrado e registra, sem que haja prova da aceitação do donatário. Isso tudo é realmente algo a pensar. Se a regra da lei de direito público não foi sábia ao exigir que haja efetivamente a prova da aceitação pelo donatário. Valmir Pontes, contrariando o entendimento sustentado aqui pelo Dr. Marcelo Berti, é no sentido de que, faltante a anuência expressa do donatário, existe a alternativa do doador valer-se da interpelação judicial. Então, havendo interpelação judicial, ele interpela e pede a resposta no bojo do processo judicial. Caso em que aí ele prova o silêncio por meio de um título judicial supletivo. Parece uma solução mais acomodada a essa dificuldade probatória que foi bem salientada pelo desembargador Berti. Portanto, embora seja persuasiva a orientação do desembargador Marcelo Berti, parece-me de prudência que o possível beneficiário de doação, tanto que cientificado da liberalidade exigindo recusá-lo, assim o noticie de maneira expressa ao doador. E, portanto, trate de provar. O problema é de prova. Essa é a dificuldade que nós encontramos aqui em relação a essa matéria. Pois muito bem. Eu vou acrescentar, eu faço esse aviso, estou vendo que a doutora Mônica está aqui para a honra nossa, acompanhando essa exposição, fazer umas modificações aqui, que me parece para esclarecer algum ponto, e torno a enviar o texto para publicação na página da Anoreg. Ainda hoje faço essa alteração. Vamos lá. Cumprimento a professora Cátia Jonas Dias, que é minha assistente lá na Faculdade de Direito de Guarulhos, onde começa um curso de pós-graduação. Quero até dizer o seguinte: haverá 2 cursos de pós-graduação que eu pretendo coordenar no ano que vem, se Deus permitir. Um pela Faculdade de Direito de Guarulhos, com um programa determinado. O programa, na verdade, até por sugestão da própria doutora Cátia, está estribado exatamente nas aulas do registro sobre o registro. Vai servir, os livros do registro sobre o registro servirão como documentação para esse curso. E, ao mesmo tempo, mas com outro conteúdo programático, haverá um curso de pós-graduação, que eu também vou coordenar, se tudo permitir, a partir também do mês de março, no Centro Ítalo-Brasileiro. Diversamente, o curso de Guarulhos serei eu a lecionar. O curso que eu coordeno no Centro Ítalo-Brasileiro reúne uma gama bastante ampla de professores. O Centro Ítalo-Brasileiro promoverá, eu já até recebi a minuta do documento que vão enviar-me, uma oferta de desconto para aqueles interessados em fazer o curso, que o realizem, que se inscrevam por indicação das entidades de classe a que eu remeter essa proposta. Eu fico muito satisfeito com essa
com essas duas coisas. Ou seja, de um lado, o centro abrindo mão de rendimentos para atender ao interesse dos registradores e notários e de outros estudantes, e, de outra parte, o fato de que eu posso, assim, indicar mais praticamente o meu apreço pelas entidades que, de modo sério, atuam em defesa de seus associados e, em última instância, em defesa da própria instituição notarial registral. Professora Laura Porto, agora uma especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bom dia. Doutora Mônica, já tive a ocasião de cumprimentar. Estimada Flávia Ilka Terzian, minha valiosa funcionária da Biblioteca do Tribunal. Flávia, sabe quem está auxiliando muito nesta formatação do curso do Centro Ítalo-Brasileiro? É o Michael, que trabalhou com você lá na biblioteca. Doutora Maria Ornelas, muito bom dia. Prezada Cláudia Rosa, muito bom dia. Recomendações aí ao Felipe. Thaís Camati, em breve doutoranda, estudando muitíssimo, essa moça tem grande valor. Maria Augusta Castiglione e doutor Valdecir Castiglione, muito bom dia. A Maria Augusta é um talento novo aí na área do registro das notas. Vamos ver se segue os passos de seu pai, que é um grande registrador aqui no estado de São Paulo. Doutora Juliana Tomazoni, muito obrigado pela presença, muito bom dia. Doutor Pedro Bragato, que fará parte do corpo de professores lá do Centro Ítalo-Brasileiro, é um nome valioso do nosso grupo. Doutora Amanda Gil, ou Conde Júlio, os dois responsáveis, diretores pela editorial Lepanto. Vamos agora vamos ver se para os próximos meses cuidamos da edição do quarto tomo do Registro sobre Registro. Vamos ver se será possível. Vamos verificar aí as conveniências também econômicas, mas penso que talvez seja conveniente lançarmos. Doutora Mariana Martins, muito bom dia, grande presidente da Aripar. Doutor Mário Martinelli, assessor da Noreg, muito bom dia também, agradeço a presença de ambos. O material estará disponível, doutor Daniel Monteiro Neves, no site da Noreg Paraná. Eu vou pedir à doutora Mônica a gentileza de, se possível, colocar o endereço no comentário. Muito obrigado. Prezada Rodrigues Nina, que agora acalenta o Miguel, a ambos o meu cumprimento. Doutora Mariana Martins, muito obrigado. Vamos ver se decola esse curso, doutora Mariana, porque o que está acontecendo é que nós estamos tendo exatamente por força dessa política adotada para a pandemia, nós tivemos um excesso de aulas por meio virtual. Outro dia eu contei, eu tive 7 ou 8 aulas numa só semana. E há, por dia, muitas pessoas fazendo cursos e tudo para enfim, uma nova tendência, por assim dizer. Então vamos ver o que representará a criação desse curso. Agora, tanto um quanto o outro, eu pretendo realmente que sejam cursos sérios. Esse do Centro Ítalo-Brasileiro, eu, além de contar com o apoio do Michael, que eu mencionei, é um moço muito valioso lá da Biblioteca do Tribunal, muito estudioso na área do registro das notas, eu conto também com uma coordenação executiva e uma indicação intelectual magnífica, como sempre, do meu amigo e magistrado aqui de São Paulo, Josué Modesto Passos, ou seja, há toda uma conveniência. E eu pretendo mesmo, na medida do possível, trazer alguns nomes para o corpo docente, nomes de gente que frequenta aqui habitualmente os grupos. Então eu estou avaliando esses nomes para as aulas. De modo que nós temos que aproveitar também gente jovem, por assim dizer, temos que passar o legado. Os mais velhos têm que passar o legado para os mais novos. Que às vezes, é preciso que se diga, às vezes os mais novos sabem até mais que os mais velhos. Hein? Isso
muito comum. Mas acontece que esse saber segmentado precisa ainda ser posto à prova no curso, né? Então, vão indo devagar, vão caminhando e, enfim, ocupam depois o lugar dos mais velhos quando chegar a hora. Então, há todo um projeto envolvido nisso, doutor Mariana. Vamos ver se essa coisa anda. Bom, muito obrigado. Amanhã temos o registro sobre registro às 10h30. O texto da anuência eu vou refazer aqui, deve ser publicado amanhã na página da Noreg. E a aula do registro sobre registro deve publicar-se na quinta-feira, também na página da Noreg. Eu agradeço muitíssimo a todos os que me deram a honra de participarem desse nosso encontro e espero que continuemos aqui a estudar como convém as notas dos registros, porque essas disciplinas merecem realmente o nosso esforço, merecem a nossa atenção com afinco e as instituições igualmente merecem esse compromisso, esse comprometimento nosso em valorizá-las. Muito obrigado e até amanhã, se Deus permitir.